aí, bom demais? Ferreirada, vamos fazer aqui hoje mais um vídeo da série, né? Da playlist aí dos microverdes. Então nós vamos falar aqui hoje um pouquinho aquele mesmo formato, né, do vídeo anterior. Vou falar um pouquinho aqui das dicas do que eu fiz no plantio e também mostrar um pouquinho aqui de como que estão, na verdade, os microverdes. Hoje já vamos ter uma diferença interessante aqui para mostrar na bandejinha que eu plantei anteriormente, né? Que eu plantei um dia antes de começar essa série e ia estar interessante. Bom, para a gente não perder aqui, né? Não perder muito tempo aqui, não falar demais, né? Sobre os microverdes nesse momento, eu vou falar aqui que eu até peguei na minha colinha ali, de duas coisas que eu fiz na germinação, no plantio, e que eu gostaria de explicar. Ontem, no último vídeo, na verdade, expliquei, né, que o motivo pelo qual eu peguei uma bandejinha e dei uma leve pressionada no substrato, né? Tá no vídeo anterior. Quem não viu, corre lá para entender o porquê que eu fiz isso. Depois que eu fiz a semeadura, né, e a semeadura, logo depois que eu faço, eu vou dando aquela acertada nas sementes ali no substrato para a gente evitar, né, aquelas áreas de aglomeração de sementes, né, que eu também comentei no vídeo passado, que é complicado se as sementes aglomerarem, que pode gerar um problema de mofo. Então, após o plantio, eu vou lá e faço essa semeadura, né, e deixo bem espalhadinho as sementes. E aí, se vocês repararem lá no vídeo do plantio, eu também fiz a mesma coisa. Depois peguei a bandejinha e vim e fiz uma leve pressão, né, em cima das sementes. Para que isso? Os microverdes, quando a gente planta, a gente não costuma tampar, né, a semente com substrato, igual faz geralmente na terra, etc. E fazer mudas, né? Então nos microverdes a gente não faz isso. Por quê? Porque o microverde ele pode levantar ali, como a gente vai pegar ele muito jovem, a planta jovem, ela pode carregar substrato. Então a gente não quer consumir o microverde com substrato, lógico. Então a gente deixa as sementes por cima do substrato. E aí essa leve pressão que eu faço é um manejo que assenta a semente bem assentadinha ali no substrato, né? Para que ela tenha bastante contato com a umidade do substrato para poder ela germinar. Acho que ficou bem explicado. Porque, né, a semente para germinar precisa de quê? Ela precisa de um meio escuro, né? Um lugar sem luz, e precisa de umidade. Então, ali a gente proporciona isso fazendo essa pressãozinha, né, nas sementes. Elas dão aquela sentadinha no substrato e isso facilita a germinação. Tá certo? Então é para isso que eu fiz aquela pressãozinha em cima das sementes depois de semear na bandejinha. Uma outra coisa que eu separei para falar aqui hoje foi sobre o peso das sementes. Eu não filmei pesando as sementes, mas simplesmente pesei, tá? Em gramas as sementes. Porque a gente utiliza essa forma de trabalhar com peso, né, das sementes, porque se você pega uma bandejinha que tem uma área, né, você vai ter ali uma área de plantio, você tem que saber qual a quantidade de semente que você vai conseguir colocar naquela bandejinha para que você tenha um bom rendimento, sem desperdiçar nem semente e nem substrato. E aí você vai me perguntar, como é que você sabe os gramas, né? Quantos gramas você planta, etc, etc. Isso aí você vai ter que fazer com o tempo, né? À medida que você for tendo a prática, você vai aprendendo mesmo com a própria planta, né? Com as próprias variedades. Quem é que gosta de mais denso, quem é que dá menos denso, né? Porque você tem uma variedade tanto das sementes, das variedades, elas têm variedade de tamanho e também de peso. Então, às vezes você põe de uma variedade você põe X gramas, de outra você põe menos, de outra você põe mais, né? Depende muito da variedade que você está plantando. E essa questão do peso das sementes, como eu comentei, porque você tem que também ter um controle, né? Você não vai querer desperdiçar nem semente nem substrato. A gente está trabalhando ali de uma forma consciente, né? Então, se a gente põe, por exemplo, numa bandejinha muita semente, vai adensar demais, a gente vai perder semente, porque nem todas vão germinar e ainda pode vir danado do mofo atrapalhar o nosso trabalho.
Agora, se você também planta semente de menos, o que acontece? Você tem uma menor colheita e você vai desperdiçar substrato, porque você poderia estar utilizando melhor esse substrato que está ali naquela área, tá certo? E, bom, então, isso que eu queria falar sobre o peso de sementes, né? Vai depender muito da variedade. Por exemplo, aquela bandejinha que eu plantei, que ela é metade repolho roxo e metade couve, aquela bandejinha, eu conheço essas duas variedades, sei que elas vão mais ou menos no mesmo quantidade de sementes, né? São das brássicas, e aí eu sei que uma bandejinha daquela eu preencho bem com 3 gramas de semente. Então eu faço, né? Meio a meio, um e meio de uma variedade, um e meio de outra, e fica tranquilo, tá? Isso é só um exemplo, igual eu falei, cada variedade, a semente tem um tamanho, tem um peso, então varia bastante. Uma forma que eu indico de saber isso, né, de você aprender isso de uma forma dinâmica vai plantar? Pesa as sementes, espalha no seu substrato e dá uma olhada, dá uma entendida, está tudo muito perto, tá? As sementes estão com espaçamento sem estar aglomeradas, preencher bem o substrato e vai pesando, vai fazendo esse teste, aí você vai ter como é que eu falo? A mão ali, né? Você vai entender a quantidade de cada semente que você vai precisar para aquele tamanho que você está plantando. Então, isso aí é só para a gente explicar o porquê do peso das sementes. E basicamente o microverde a gente trabalha assim, né? Você vai fazer um cálculo de quantas sementes, né? Quantos gramas de semente eu plantei, quantos gramas de microverde eu colhi. Você vai ter uma proporção aí. E é bom a gente ir anotando isso para a gente ter uma noção depois, se a gente precisar repetir, né? E saber quanto que a gente precisa de plantar. É bem interessante. Bom, lendo aqui na minha colinha, os pontos que eu ia falar nesse vídeo são esses, e agora nós vamos dar uma olhadinha aqui nos microverdes de fato, como é que está o cultivo. Vamos lá? Vamos só posicionar aqui o celular. Pronto. Tá aqui o nosso famoso borrifador. Agora aqui, ó, tem uma coisa super interessante que eu vou tentar mostrar. Deixa eu pegar aqui as bandejinhas. Pronto. O que acontece, pessoal? Os microverdes, quando eles começam a germinar, né, e geralmente tem uma população boa, né, que é bem adensado o cultivo, eles têm a força para começar a levantar o peso que a gente põe aqui em cima, tá? Eu ainda não falei o porquê desse peso, mas ele é para ajudar na germinação, né? Porque, como eu disse, eu vou lá e pressiono as sementes no substrato, elas ficam bem assentadinhas, eu cubro elas e ponho um peso. Esse peso é para que elas, quando começarem a germinar, tenha essa força, né, para baixo, forçando elas para baixo para elas poderem enraizarem e começarem depois a crescer no sentido contrário, né? E aqui, ó, como a gente pode ver, elas já começam a levantar o peso, ó. Vou tentar mostrar um pouquinho mais de perto aqui no zoom. Olha lá, tá vendo aqui, ó, ali, se você reparar, elas já levantaram o peso, elas fazem isso, tá? De tanta força que tem, né, essa junção de várias sementes ali, de várias plantas que estão nascendo, elas levantam o peso. Isso é muito interessante, quem plantar aí vai ver que isso acontece muito. E aqui já pode ver que elas, além de levantar o peso, elas já estão escapando aqui pelas laterais, procurando a luz, tá certo? Então aqui vamos dar uma atenção primeiro para elas. Tirei o peso. E aqui, quando a gente tira, olha lá, ó, aqui tem várias casquinhas das sementes que ficam grudadas. E o que nós temos ali naquela bandejinha? Que coisa linda. Vamos dar um pouquinho de zoom aqui. Na verdade, vou filmar mais de perto que vai ficar melhor. Olha aí, ó. A germinação aconteceu e nós temos agora aí, ó, uma populaçãozinha do lado de cá, repolho roxo, do lado de lá, a couve. Então é assim que germinam essas duas variedades. Elas vão começar agora a se soltar, né, porque elas estavam com peso, e vão começar a crescer. Tá certo? Então tá aí, ó. Olha aí, elas germinando lá bem no detalhe, lá no substrato, ó. Olha a quantidade. Ó.
vendo? Uma ótima germinação, né? Então agora, essa bandejinha aqui, ela vai ter uma pequena mudança. Qual que é a pequena mudança? Nós tiramos o peso dela, certo? Então nós vamos conferir se ela já tem raízes saindo pela bandejinha de cima. Lembra da bandejinha de cima? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu virar aqui a câmera. Olha lá. Tá vendo que a gente já tem raízes saindo? Olha, aqui tem, ó. Por aqui tem. Isso significa que a partir de agora a gente já precisa umedecer a bandejinha de baixo, que é aquela dali, para que a gente possa colocar aqui de volta e a raiz já ter a umidade que ela precisa ali para não secar, tá bom? Nós já vamos fazer isso. Vamos só olhar aqui essa outra, que é a que a gente plantou junto. Vamos tirar aqui a bandejinha de cima. E aqui a gente já pode reparar também um começo de germinação super interessante. Olha aí. Girassol à esquerda e o nosso rabanete à direita. Várias radículas já começando a se desenvolver ali. Beleza. Só que aqui, obviamente, né, as plantas ainda não levantaram, né, o peso, não estão, a gente não tem raiz aqui por baixo ainda, apesar de já estarem começando a aparecer aqui, mas a gente já pode esperar pelo menos mais um dia. Então essa bandejinha a gente ainda continua fazendo aquele processo de, vamos dar uma umedecida, a gente sente aqui como é que tá, né? Eu já percebi que tá úmido, mas podemos dar uma confirmada aqui. Prontinho. Então essa aqui está ok, ela volta com o pezinho para terminar a germinação, terminar de enraizar ali as primeiras radículas. Então vamos colocar aqui um pezinho e vamos. Essa aqui já pode voltar lá pro. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que dá para posicionar melhor. Ok. Essa volta para o escuro, ainda com peso. Já essa daqui, que a gente viu que já tem raiz saindo lá embaixo, né? O que a gente vai fazer? Vou levantar aqui, ó, e vou umedecer um pouquinho, botar um pouquinho de água aqui embaixo e vou voltar lá para cá, tá? Explicando novamente o porquê disso. Como a raiz já está saindo lá embaixo nos furos da bandeja de cima, é preciso manter essa raiz úmida, tá bom? Então aqui eu já não molho mais por cima e começo o processo de molhar por baixo com bem pouquinha água na primeira rega, porque essa planta agora ela sai do período que a gente chama de germinação, tá? Isso aqui já está germinado, já está levantando voo aí, ó. E agora a gente vai entrar no período que a gente chama de estiolamento. O que é o estiolamento? Essa planta volta para o escuro, tá certo? Só que sem aquela tampa, sem o peso, né? Agora ela vai começar a crescer na vertical, buscando a luz, que é a função que a planta vai fazer agora. Ela precisa de luz para começar a fazer fotossíntese. E com isso, enquanto ela não encontra luz, ela cresce procurando, né, alguma luz, como se fosse um processo natural. Esse processo a gente chama de estiolamento, tá bom? Então essa bandejinha aqui agora sai da fase de germinação e entra na fase de estiolamento. Então vamos botá-la aqui no escuro. Botei lá dentro da caixinha e vamos fechar para manter ali ainda a falta de luz, né? A escuridão, para que continue o processo. Tá certo? Ferreirada, então essa era a partilha de hoje, falando aí dos microverdes, da nossa série, né? Eu espero que tenha sido produtivo, espero que esteja sendo produtivo, né? Porque eu estou fazendo isso aqui com todo carinho, para aprender isso aqui foi um tempinho aí, foram uns cursos, foram alguns workshops, algumas sementes jogadas fora e por aí vai. Então eu estou passando aqui para vocês alguns caminhos que funcionam para poder divulgar isso, para que as pessoas possam também se alimentar melhor utilizando esse super alimento, né? Que são os microverdinhos.
tá certo? Pessoal, volto amanhã com mais um vídeo para a gente dar uma conferida aqui como é que ficou e também para revelar mais alguns detalhes aí dos manejos que eu faço para produzir microVAs, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fico por aqui. Fui!